Eu estava orando, né? Essa semana eu fiquei orando o que a gente vai falar, e Deus trouxe uma pessoa em casa para fazer uma entrega, e ele contou a história de vida dele. No fim nós ficamos conversando umas 2 horas, né, mãe? Entregador do correio, professor de história, advogado e mais uma série de cursos, entregador do correio. E ele se decepcionou com as coisas, se frustrou, e ele comecei a pregar para ele quando ele falou uma coisa para mim: eu perdi a esperança no ser humano. Eu olhei para ele e falei: não perca não. Por quê? Porque tem uma geração que é muito fraca. Tem, infelizmente sempre teve, mas tem uma muito boa também. Qual é o problema disso, irmão? O problema disso é que quando a gente vê na mídia, a mídia coloca as coisas boas das pessoas. Não dá like, né? Não dá audiência, né? Agora põe uma desgraça para você ver se todo mundo não vai ver. Agora, no Mirizola, faz quanto tempo que não tem assalto? Ninguém fala disso. Mas se alguém for assaltado de madrugada aqui, parece que foi 1 bilhão de vezes que foi os assaltos. Estou mentindo? Então nós temos uma mídia hoje que começa a causar na gente preocupação. Aí começa a colocar no teu coração, nos comerciais, que você tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter esse, tem que ter aquele, tem que ter esse, tem que ter outro, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, senão você é medíocre. Eu ouvi isso dentro da igreja muitas vezes. E isso foge do que Jesus nos ensinou, e isso acaba causando nas pessoas frustração. E eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Da gente não viver ansioso. Vamos ler Mateus capítulo 4. Quem trouxe a Bíblia aí, ou tiver no celular, o pessoal fala que tem que ter Bíblia física, né? Mas se você gosta de ler no celular e capta bem o que está escrito aí, não te atrapalha, é ótimo também. É que no físico parece que grava melhor, né? Você tem que ficar folheando, não tem jeito, você tem que cavucar, né? Então nós vamos falar hoje de uma das astúcias do inimigo, que é causar justamente ansiedade e preocupação. Ele vai usar de tudo para causar na gente ansiedade e preocupação. A mídia é o melhor instrumento dele. Você não conquistou isso, eu ouvi na igreja, irmão, porque eu não tinha você não tem no ministério, assim, você é medíocre. Irmão, Jesus não teve um ministério de estrelato na terra, então ele era medíocre? Jesus não era rico na terra, ele se fez pobre, ele era medíocre? Será que alguém realizou o que Cristo realizou? Então ele tem que mudar um pouco os nossos valores, a gente tem que se valorizar mais, valorizar a obra de Cristo na nossa vida, tomar posse do que ele fez. Mateus capítulo 4, nós vamos ler aqui. Essa versão aqui dá algumas diferenças talvez da sua. Diz assim, ó: então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. E aí então, o diabo chegou perto dele e disse: se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras virem pão. Jesus respondeu: as Escrituras dizem, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz, ou de toda a palavra de Deus. Primeira tentação, ele já começou a colocar uma necessidade. Você está com dificuldade? Não está acontecendo? Você não é filho de Deus? Segundo, o diabo levou Jesus a Jerusalém, cidade santa, e colocou no lugar mais alto do templo e disse: se você é o filho de Deus, joga-te daqui. As Escrituras afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Então segurarão eles nas suas mãos, para que nem mesmo um dos seus pés sejam feridos nas pedras, ou seja, para que você não se machuque. Aí Jesus responde: as Escrituras Sagradas também dizem: não põe à prova o Senhor Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e suas grandezas e disse: eu lhe darei tudo isso se você ajoelhar-se e me adorar. Jesus respondeu: vai embora, Satanás. As Escrituras afirmam que somente é o Senhor seu Deus, que se adore somente o Senhor seu Deus e se curve somente diante dele. Então o diabo foi embora e vieram os anjos e cuidaram de Cristo. Ok?
Então, o que a gente vê em tudo isso, irmão? A gente já estava vendo uma reflexão, e eu estava precisando ouvir esse tipo de reflexão, e o pastor Abner trouxe uma reflexão sobre o espinho da carne de Paulo. E nós vemos aqui 3 tentações. A primeira tentação, Jesus, ele vê que, o diabo vê que depois de 40 dias, sem comer, consagrando, ele estava com fome. Ele estava com fome. Qual que é a proposta dele? Ele está com fome. E toda pessoa, quando está com fome, o que o seu estômago manda mensagem para o cérebro para o estômago? Precisa comer, precisa comer, precisa comer, precisa comer. Você sabe que às vezes você não precisa comer, você já está inchado, eu estou inchado, eu já comi demais, mas a gente come por vício. A gente come por vício. Uma pessoa depois de 3 dias e meio, 4 dias sem comer, ela não tem mais fome. Só que para você atravessar, algumas pessoas, tá? Tem pessoa que atravessa fácil. Para você atravessar esse período de 3, 4 dias sem comer, vai doer tua cabeça ao extremo. Quem dói a cabeça se jejuar mais de um dia? A minha parece ter um botijão de gás, irmão, batendo, sabe aquele, quando o gazeiro bate assim, tem estala e pesa a cabeça. Por quê? Porque a gente já está tão habituado a comer, que viciou o cérebro, viciou o estômago, e a gente vive comendo. E eu estava conversando com o Edu, meu primo lá, que foi lá, e ele falou, não, eu jejuava 40 dias direto. Sem comer, 40 dias. Eu um dia falei isso numa escola bíblica para os irmãos amados, e sabe o que me disseram? É impossível. Eu olhei e falei, Jesus, ele pode ter ficado, não é impossível, 40 dias não fica não. Teve um chinês que ficou mais de 300. Com micronutrientes, mas ele ficou mais de 300. Meu primo fazia isso, segundo uma campanha que os chineses estão acostumados a fazer, ficar 30, 40 dias sem comer. Só no líquido. Aí a gente fala isso, é loucura. O irmão, não, ninguém fica. Por quê? Ele não conseguia nem jejuar mais, porque ele não ficava sem tomar café da manhã. O café é tão bom. Dizer que não consegue é uma coisa, irmão. Agora, falar que é impossível é outra. Eu posso dizer, eu não consigo. Mas dizer que o Fábio não consegue, ou o Joyce não consegue, é outro papo. Então, o diabo sabe da nossa limitação. Ele gera. Ele gera esse tipo de coisa, esse tipo de situação na nossa vida. Ele vê que nós temos as nossas necessidades, que a gente já não consegue mais viver de modo simples, e ele começa a bombardear a gente. Quando ele vê que a gente está com fome, você não está com fome? Você faz qualquer coisa para você comer. Quem é que já evangelizou um mendigo na rua? Eu pesava 65 quilos. Eu vejo mendigo com 85, 90 quilos. Estranho. Se revertesse as bolas, alguém olhando de fora ia achar que o mendigo era eu. Eu reparo, os mendigos são mais gordinhos que a gente. Outro dia veio um, estava evangelizando na rua, um senhor, um irmão. Eu levei uma Bíblia para ele. E ele, estou precisando comer, estou precisando comer. Não sei o que, eu estou com fome. Eu olhei bem para a cara dele e falei, tá bom. E daqui a pouco veio um rapaz, trouxe um lanche para ele, ainda olha como se os outros fossem ruins. Daqui a pouco chega outro, leva a marmita. O cara come melhor que eu. 3 vezes por dia. É crente, é católico, é todo mundo levando comida naquela praça lá, irmão. E ainda joga fora. Despreza ainda. Se não gostou, ainda joga fora. Então a gente vê que não é bem assim. O diabo ele fica causando essas coisas e usa as pessoas. Então você não é filho de Deus? Você não tem uma necessidade imediata? Vai. Faz o que for preciso. Precisa mente, precisa rouba, para você poder ter aquilo. Não é uma necessidade sua, na verdade não é. Depois que uma pessoa começa a jejuar, o corpo dela desintoxica.
As ordens daqui para cima começam a mudar. Quem estudou isso para se lembra? As ordens são diferentes, não é mais uma necessidade, mas tem que vencer aquele período. Não estou dizendo para você jejuar ou fazer alguma coisa forçado, não. Eu estou só dizendo que o diabo usa tudo para poder tentar a gente, derrubar a gente. A mídia impõe, você tem que ter o carro A, você tem que ter a roupa B, você tem que ter o estilo não sei do que, o relógio não sei do que, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A pessoa vai ouvindo aquilo vai enchendo a cabeça dela. Quando ela não consegue, o diabo chega. Mas você não tem porquê. Você não é filho de Deus? Hoje em dia o cristão não é mais simples. Nós deixamos a simplicidade de Cristo faz tempo. Não tem nada contra conquistar, não. Eu quero conquistar as coisas também, porque Jesus nos deu. Agora, sem que o diabo tenha a possibilidade e a oportunidade de nos tentar com isso. Não estou dizendo para você ser João Batista. Essa é uma opinião minha, tá? João Batista se vestia de pele de cabelo e comia gafanhoto e mel silvestre. Por quê? Qual a razão dele fazer isso? Eu tenho para mim que ele não queria que ninguém o acusasse, nem o tentasse, nem o diabo o tentasse com isso. Então ele levava a vida mais simples possível e ninguém tinha como tentá-lo. Por isso que Jesus falou, nascido de mulher, ninguém é maior que João. João era impecável. Satanás tentava ele e ele estava lá firme. E ele estava na carne. Olha que coisa fantástica. Não conseguia derrubar. Então a primeira tentação de Satanás é ele olhar uma necessidade sua, ou uma necessidade que não é nem tão necessidade, e colocar no seu coração que você tem que fazer toda ou qualquer coisa para que aquilo seja suprido. Tem gente que faz loucura demais, irmão. Tem gente que não era para estar numa cadeia. Eu preguei 10 anos e já foi bem. Eu cansei de ver pessoas lá, que são pessoas boas, de família, cristãos da igreja, que estão lá porque foi gerada uma necessidade que não era necessidade no coração dessa pessoa. Jesus vai ser tentado de novo, porque ele olha para o diabo e diz: nem só de pão vive o homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Faz, meu irmão. Olha que incrível. Ele deu uma lapada. Quando o diabo quiser colocar uma tentação na gente, você precisa ver isso, você precisa fazer aquilo, responde como Jesus: o que eu preciso é suprido por Jesus. Ele é o nosso alimento. Segunda tentação, aí ele vai apelar de novo: se você prostrado me adorar, eu te dou todos esses reinos, porque são meus, me foi dado, e eu dou a quem eu quiser. Eu já fiz essa pergunta, vou fazer de novo. Quem deu o reino para ele? Quem deu o mundo para ele? Ele não mentiu, Jesus não desmentiu ele. Jesus ainda fala: esse mundo jaz no... Jesus diz: o meu reino não é deste. Se o reino de Jesus não é desse mundo e o mundo jaz no maligno, Satanás não mentiu. Mas quem deu para ele? Deus não foi. Não foi o pecadinho de Adão, não. Coitado de Adão, já era do diabo já. Ele vai tentar Jesus como homem. E ele diz: se você prostrado aqui, ajoelhado, me adorar aqui agora, eu te entrego todos eles, você vai ter domínio sobre todos eles. Que coincidência com o Salmo 2, né? Onde o Deus de Israel, entre aspas, a maioria já sabe que ele não é, ele diz assim: pede-me e eu te darei as nações por possessão, e tu as esmiuçará como quem quebra um vaso de oleiro. Jesus teve que aprender tudo o que nós estamos aprendendo aqui. Tudo. Não pensa você que Jesus já veio como Deus do céu sabendo tudo, não. O processo dele foi árduo, foi esforço. E aí Satanás vai tentar ele: se prostra e me adora. Ele falou: não está escrito? Tem tradução aí que vai dizer assim: adorarás somente ao Senhor teu. Jesus não falou que era o Deus dele. Teu Deus. Vai lá adorar ele. Jesus já sabia que ele tinha que adorar o Pai, e expulsou ele. Terceira, sabe aquela coisa de você se sentir o super crente? Legal, né? Não tem os irmãos que querem sentir super crente, mas ele ainda não é um super crente?
ele não tem a fé suficiente para realizar determinadas coisas, aí Satanás tenta ele. Tem um amigo nosso, não vou dizer nome aqui por questão de ética, que ele achava que era a santidade máxima. O Benito brincava comigo, falou, chegou a santidade máxima, me alombrava. E ele achava que por ele consagrar, ele se afastava de tudo, de todos, ele ia para a igreja, aquela coisa. Um dia o diabo tentou ele, você não é crente? Põe o pé no fogo. E foi tentando ele pôs o pé no fogo. Graças a Deus que acharam ele para socorrer, porque a bota queimou e grudou no pé dele, quase perdeu o pé. Meu Deus. Sozinho no meio do mato. Misericórdia. Amigo nosso. Olha que loucura, ele conta isso e fala, irmão, como eu era idiota. Satanás, ele tenta as pessoas nas suas fraquezas. Quando é colocado diante de você alguma necessidade, alguma coisa, vigia. Se for uma necessidade real, eu preciso disso. O rapaz a quem eu estava ministrando, ele falou para mim, ele fez história, direito, mais alguns cursos, ele gostava de estudar, e ele estava no exército. Aí um major afrontou ele falou, você tem que respeitar o ser humano. O major, agora eu vou tornar a sua vida um inferno. Ele não vai não, pediu demissão. Isso aqui não é para mim, aqui não tem respeito pelo ser humano. E aí ele foi para a igreja, chegou lá, contestou algumas coisas que dizendo que estava errado, contestaram ele, não foram legais com ele foi embora. Tem pessoas que não vão suportar, mas tem pessoas que têm posição, mesmo estando errado, tem posição. Eu, quando aceitei Jesus, eu falei para o irmão Orlando, eu vou na igreja, eu vou, pode falar para ele que eu vou. E um irmão, cachaceiro, bagunceiro, atrapalhado, e eu fui. Eu sempre fui uma pessoa mesmo do mundo de palavra, eu fui. Agora, se fosse Satanás me tentando para outra coisa, eu ia também. E aí? Graças a Deus que nessa daí encontrei Jesus, ele me encontrou. Então, ele diz assim, ó, pula daí, porque está escrito lá atrás, você não é crente? Ele vai dar ordem aos seus anjos, para que tu não tropece em pedra alguma, ele vai cuidar de você. Eu vi uma ilustração, achei muito legal uma vez, que o pregador pregando disse assim, já pensou se esse cara cai, aí ele morre, Jesus pula, cai, morre, ele chega lá no céu, Deus, por que o Senhor deixou? Ele falou, mas eu falei para não pular, não mandei pular. Então tem uma coisa que é o que Deus faz na nossa vida, nos guardando, nos livrando, e tem outra coisa que é chamada de responsabilidade de cada um. Tem coisa que você assume a responsabilidade de fazer, e tem coisa que só Deus vai fazer com você. Quando Jesus está ministrando, em João 8, ele diz, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, vocês vão conhecer a verdade. Então, dentro do processo de permanecer firme na palavra, conhecendo, eu acredito que ele não vai incutir responsabilidade na gente. Mas depois que você conhece, sai do discipulado e passa a ser homem perfeito e vai exercer a obra, você passa a ter uma certa responsabilidade no fazer. Criança não tem responsabilidade, então quando você está crescendo, você é pequenininho, pronta a traquinagem, o pai pode ficar bravo, mas não é responsabilizado. Agora, quando atinge a maioridade, que já sabe o que é certo e o que é errado, aí já entra na fase da responsabilidade. Claro que Jesus nos livra, Ele nos ama, mesmo que a gente faça besteiras homéricas, né? Eu estava evangelizando um dia e eu estava muito cansado. Eu fiquei na praça das 11 da manhã às 11 da noite evangelizando. E só tinha suco de coco, água de coco e suco e água para beber. Não tinha nem banheiro para então, não podia beber muito. E aí eu fiquei evangelizando e aparecia gente aquele dia, Joyce, era gente. Eu falei, meu Deus. Quando está dando quase 11 horas da noite, esvaziou tudo, falei, agora eu vou embora. Irmão, eu estava tirando de dedo. Eu saí 11 da manhã, de bermuda, estava barbudo, cabeludo. Eu já estava fedido. Eu falei, agora eu vou embora. Quando eu estou andando assim, tem um rapazinho sentado com uma caixa de latinha de cerveja, tomando cerveja. Todo alinhado. O Espírito Santo falou para mim, vai lá e prega para ele. Eu falei, eu estou indo embora. Esse cara está com cara de crente chato, eu não vou não. O Espírito Santo vai lá pregar para ele. Aí incomodou tanto, irmão, mexe dentro da gente, vai ter que falar com esse rapaz. E eu fui até ele, falei, oi, tudo bem? Eu estava com uma Bíblia que eu ia para o monte, toda rasgadinha, e falei, tudo bem com você? Você já ouviu a palavra de Jesus, né? Já tinha percebido que ele era cristão. Irmãos, ele olhou assim, ó,
meu chinelo, minhas canelas secas, minha bermuda, meu cabelo, minha barba. Senta aí. Eu olhei e falei, vai dar trabalho. Chato de galocha, como diz o interior. Eu olhei e falei, e comecei a ministrar ele, comecei a quebrar tudo que ele tinha ouvido. Porque ele era mais veterotestamentário do que do novo. Eu não sabia o que ele estava passando ali. Irmão, ele estava com aquele sapatinho que parecia cromo alemão, a calça com a quinazinha assim feita, sabe? Camisetinha da Dudalina, barbinha perfeitinha, cabelinho tudo certinho, todo alinhadinho. Estilo, sabe aquele que você, o crente que você põe na vitrine? Era crente de vitrine. E a caixa de cerveja ali enchendo caneca. E eu ministrando ele, não, mas você está errado. Eu falei, não, você está adorando o Deus errado, você não conhece Jesus não. Não, mas olha, eu sou bacharel em teologia, ele falou para mim. Eu falei, mas não conhece Jesus. Deus mandou vir pregar para você, eu nem queria, você é muito chato. Mas eu vou pregar para você. E eu mostrei para ele que o Deus de Israel não era o Pai de Jesus. E ele já tinha essas dúvidas no coração, mas nunca teve coragem de aceitar isso. Aí ele, arrogante, não aguentava mais, porque assim, ou batem em você, ou te xingam, ou viram as costas para você, não é assim? Ou é arrogante. O arrogante é o mais triste. Ele olhou para mim e falou assim, e o que Deus tem para mim aí? Eu falei, não sei. Aí é particular seu, vamos orar? Aí eu orei, Jesus, o que o senhor tem para ele? Abri a Bíblia, nada. Aí contei o testemunho de um amigo meu. O amigo meu, Satanás, tentou ele montar uma bênção de Deus, uma pessoa maravilhosa. Deus deu de tudo para ele, pregava, uma maravilha. Se envolveu com uma pessoa errada. Porque o diabo muitas vezes, irmão, vai colocar pessoas para você confiar que não são dele, não são de Deus. Você tem que vigiar, tem que amar, mas tem que vigiar. E por ser da família, ele acreditando nessa pessoa. Conclusão: perdeu a mulher, já foi embora. Faliu a empresa, perdeu o carro e perdeu a casa. E estava com a vida toda endividada, atrapalhada. De onde Deus tirou ele, ele voltou tudo de novo. Aí ele tinha uma arma, ele escreveu o bilhete para toda a família. Foi na churrasqueira da casa dele, que ele ia ter que entregar porque ele perdeu, e Deus deu para ele. Eu conheço o testemunho, Jesus deu para ele. Insistiu para ele comprar essa casa, pá. Foi um negócio muito louco, ele nem queria. Ele estava bem. E ele pôs a arma na cabeça, depois de escrever bilhetinho de despedida para a família. Quando ele foi puxar o gatilho, o Espírito Santo falou para ele, você vai fazer isso mesmo? Ele começou a tremer. Desceu a arma, queimou os bilhetes, subiu com a arma e graças a Deus ele começou a vida dele. Fiquei muito feliz. Encontrei ele, fomos morar junto, tudo. Ele começou a vida dele. Há um tempo que eu não vejo ele, mas eu creio que depois dessa lição ele não vai fazer besteira de novo, né? Quando eu olhei do lado, o rapaz está chorando. De pingar, irmão. Falei, tá tudo bem, né? Vai embora. Ele falou, não, deixa eu te contar um negócio. Ninguém me dá valor. Minha namorada não me dá valor. Minha ex-mulher não me dá valor. O pastor não me dá valor na igreja. Eu falei, meu, que moleque chato você é, hein, cara? Você é mimadinho, hein? Vira homem. Eu já estava de saco cheio, irmão. É porque eu sou bacharel, eu estudei, mas ninguém me dá valor. Aí você estava falando isso aí ontem, eu estava em cima do viaduto aqui na linha do trem e eu ia pular. Porque ninguém me dá valor. Você está entendendo onde que Satanás trabalhou na vida dele? Uma pessoa que não sabe quem é em Cristo, irmão, é fácil do diabo criar uma fantasia na cabeça dessa pessoa e estabelecer na vida dela o que ela tem que ser. E começar a mostrar a pessoas, tá vendo? Esse pastor não dá valor para você. Tá vendo? Ó, tua namorada, ela não tem aquele apreço, aquela coisa que tem. E aí ele ficou mimizento. Aí o diabo botou na cabeça dele, tá vendo? Ninguém te dá valor. Pula daí. Quando ele foi dar o impulso, o Espírito Santo falou a mesma coisa que falou para o meu amigo. Você vai fazer isso mesmo? Ele disse que teve uma tremedeira, irmão, travou as pernas.
E ele estava chorando e falando isso para mim. Falei, bom, Deus já te respondeu o que ele tinha para você? Já. Então, se você quiser fazer besteira, você faz. Eu te aconselho a não fazer. Tchau, que eu estou cansado e não estou a fim de ouvir papo furado de quem acha que é e não é ainda não. Você precisa conhecer Jesus e saber o valor que você tem diante de Cristo. Se você não entender quem você é em Cristo, o diabo vai vir de novo tentar você. Então, irmão, se a gente não souber quem a gente é em Cristo, o que Cristo fez por nós e quem nós somos, desculpa, vai ser difícil vencer. Eu sou filho, eu sou herdeiro e cordeiro com Cristo do reino, sacerdote real. É pouco para você? Sacerdócio real? Reis? É pouco? Vamos aumentar? Juiz de anjos e do mundo. Nós somos tudo isso. E Satanás chega com uma facilidade tão grande com um cara que é bacharel em teologia e faz ele pular de uma ponte. Porque ninguém me dá valor. Eu nunca chego aqui. O Eduardo não deixou orar no começo, eu vou me matar. O Joyce, o Eduardo me deu um abraço. Mano, você tem que saber quem você é em Cristo. Se eu fosse ligar para todos os desprezos que já houve na nossa vida, né, bem? De tudo que aconteceu, irmão, tinha pulado de 10 abismos já. Mas o interessante é saber quem eu sou em Cristo. Quem é você em Cristo? Reflete aí um pouquinho. Pensa aí um pouquinho quem você é em Cristo. Glória a Jesus. Você é qualquer um? Se eu estou acima de principado e potestade, de todo anjo, de tudo que se nomeia no céu, como é que um ser desse caído vai dizer para mim o que eu sou? Eu estou com problema. Mas eu gosto de falar disso, mano. Depois que eu ouvi essa, eu não paro mais. Eu não sou vencedor. Vencedor é Corinthians, Palmeiras, Flamengo. Esses são vencedores, de vez em quando. Né? Nós somos mais do que vencedor por aquele que nos amou. É mais que vencedor. O diabo é um derrotado, não é? É. Peraí, se ele é um derrotado e eu sou mais do que vencedor, por que ele está me dizendo o que eu tenho que fazer? Capítulo 12, 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne. E ele fala que foi posto por um mensageiro de Satanás. Em momento algum fala que é permissão de Deus ou que é Deus. Foi posto um espinho na carne para esbofetear. O que é esbofetear? Quem aqui já tomou um tapa na cara e foi humilhante? Eu já. Foi bem humilhante, porque eu nem fiz nada e tomei. É humilhante. Então Paulo diz para mim humilhar. Foi me posto um espinho na carne. Beleza. Que espinho era esse? Irmão, quando Paulo dá as características dele todinha, do que ele passou, quantos naufrágios, quantos açoites, descido pelo muro da cidade de Jerusalém porque queriam matar ele, escoltado porque tinha 40 homens com propósito de jejum, de não comer enquanto não matasse ele, picado de cobra, espancado. Rapaz, o que aquele camarada passou? Ainda restava para ele as fomes, nudez, frio, e ele dá essas características. Ele é... Que espinho era esse? Eu estava outro dia vendo, o pastor Abner mandou no grupo, não sei quem que viu aqui, do espinho da carne, ele resolvendo a equação, e ele deu a resposta. Olha como que Satanás ele trabalha, por isso que eu quero falar de tudo isso. Eu falei para vocês que tem que saber quem você é, porque ele vai vir te tentar. Ele vai vir me tentar, ele vai tentar todos nós. De noite. Quem já teve aquele sonho bem maluco? Sua mulher indo embora, te traindo, os negócios loucos, a tua mulher está ali do lado, está cada dia mais carinhosa com você. Um filho que faz isso, que faz aquilo, é tudo o diabo te tentando. É muito raro Deus dar um sonho diferente, de alerta, é muito raro. Agora o diabo, para atrapalhar a nossa vida, ele dá sonho todo dia você deixar. Ora e fala, Jesus, brinda minha mente aqui, meus sonhos. Eu já orei assim, porque eu já fui atacado de madrugada. Então Paulo está dizendo que foi ele posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Espera aí, Paulo vivia em pecado? Não. Paulo era menino na fé?
Paulo tinha medo de Satanás? Se você ler Atos 19, você vai ver o que Deus fazia através dele. Fazia milagres extraordinários pela mão de Paulo, a ponto de uns engraçadinhos lá metidos a exorcista de plantão: nós vamos expulsar demônio numa casa em nome do Deus de Paulo. Entraram numa casa cheia de gente endemoniada, sai em nome do Deus de Paulo. Qual a resposta do demônio? Eu sei quem é o Deus de Paulo, e eu conheço esse cara. Com ele eu não deixo não. E vocês quem é? Toma. E aí ele vai para cima, os endemoniados vão para cima e enviam eles humilhados, machucados e desnudos, envergonhados embora. Então o problema do Paulo não era covardia, não era o pecado, não era a infantilidade. Paulo era muito maduro, ele recebeu a revelação de Cristo. Não existe revelação de Cristo sem a confirmação do apóstolo Paulo. Quem sabe disso? Porque Paulo diz que aprove a Deus revelar nele o seu Filho, Efésios 2:10. Então ele não era bobinho, ele sabia que Jesus, o Jesus ressurreto, havia sido revelado nele. Então o que foi que Satanás fez? Adiantava dar um sonho falso para Paulo, tentar enganar ele? Perda de tempo. Profecia? Profetizaram que ele ia para Jerusalém, ia ser preso, ia correr risco de morte, e vamos do mesmo jeito. Porque para mim, já estou arriscando a minha vida. Para mim viver é Cristo, morrer é lucro. E ele foi para Jerusalém. E sabe o que Jesus disse para ele pessoalmente? Fica tranquilo, Paulo. Ele desobedeceu a profecia e foi. Ele não tinha medo, porque aprove a você também anunciar o meu nome em Roma. E ele vai para lá. E onde ele foi parar? Em Roma. Por 2 anos, numa casa alugada, ele pregou em Roma para todo mundo. Inundou Roma com Cristo. Preso ainda. Se tivesse solto, então, meu Deus. Então o que foi que o diabo usou? O que era esse espinho? Bom, vamos lá. Em Mateus, o Senhor Jesus disse que o semeador sai a semear, né? E ao ele semear, ele semeou uma parte dessa semente em terra pisada. Aí vieram as aves do céu e tiraram, comeram. O que são aves do céu, segundo a etimologia bíblica, segundo a figura bíblica? Aves do céu são demônios. Você sabe o que se aninha debaixo da igreja? Demônio. Um dia o Lenilton me assustou com isso. Ele falou: o Jeovazinho, o diabo e os demônios precisam de Jesus. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu passei um mês estudando aquilo, pesquisando aquilo. Realmente, sem Jesus, esse mundo já é. Se ele não vence na cruz, esse mundo já é. Os demônios dependem dele. Jesus falou que o reino de Deus é como uma semente que lançada no chão é a menor das hortaliças, né? Mas quando cresce, se torna uma grande árvore e as aves do céu se aninham nela. Então, a semente é semeada no coração do homem. E vem as aves do céu para roubar. As aves do céu não conseguiram tirar do coração de Paulo a mensagem. Os demônios tentaram ludibriar ele, ele errou algumas vezes. Quem estava aqui com a mensagem do pioneirismo de Paulo que o Abner trouxe lá em cima? Eu tenho até hoje no meu coração. Lembra, Lucas? Foi maravilhoso ou não foi? Paulo era pioneiro, cometeu erros, mas ele sempre se corrigia e se colocava na posição. Fantástico. E nessa mensagem que ele elaborou, ele mostrou que em 1 e 2 Coríntios é difícil identificar em que momento Paulo já tem entendimento e não. É difícil mesmo. Quantos já estudaram aqui, tentou? Comprei Bíblia Plenitude, Bíblia Pentecostal, Bíblia de estudo não sei das quantas. Tem um monte lá em casa, não é? Está tudo empoeirando. E não achava. A segunda semente é semeada num lugar pedregoso. Por quê? Porque se você tentar plantar no meio das pedras, tem pouca terra. Até nasce rápido, se chover, se molhar. Mas quando o sol bate na pedra, pode ver que lugar pedregoso quase não tem nada plantado. Aquece tanto que seca e morre. O que é o terreno pedregoso? Terreno duro, com pouca terra, pouco lugar para o assentamento e desenvolvimento da palavra. E aí ela se seca e morre. O que é isso? Jesus falou que é aquele que recebe com alegria. Isso que eu queria, maravilha, Jesus é tudo. Primeira dificuldadezinha que Satanás impõe: não quero mais não. Era o cara da cerveja, mimizento. Não quero mais não. Ah, se eu soubesse que ser crente era assim. E está cheio de gente assim.
E sabe o que é interessante? Isso acontece com a gente depois de ser velho dentro da igreja. Sempre acontece. Eu achava difícil, até que fomos ensinados que realmente acontece. E eu já passei isso e você tem certeza que já. A gente falha. Mas aí chega a terceira. A semente é lançada no meio dos espinhos. E aí ele explica o que é espinho. A primeira coisa que ele fala são as riquezas e prazeres. Mas a terceira são os cuidados deste mundo. O crente se brinda de um espinho da riqueza corromper ele treina o seu coração. É assim ou não é, irmão? A gente se prepara, não, se o Senhor me abençoar, eu vou ficar rico, eu não vou ficar arrogante, eu vou continuar com os mesmos, eu vou ser simples. Não é assim? O cristão vai se blindando, continua com seus amigos, bacana, na mesma igreja. Às vezes Jesus tira, leva para o outro lado, mas a gente procura manter a simplicidade, né? Aí vem os prazeres do mundo, aí a gente se brinda, vai lá para 1 Timóteo, Timóteo, deixa os prazeres da carne, da tua meninice. Então a gente vai se blindando e cuidando de ter uma boa família, né? De ser honesto, de ser íntegro, de ministrar Jesus, maravilha. Mas aí vem o terceiro item que Jesus cita aqui: os cuidados deste mundo. É aí onde Paulo caiu. Paulo fica revoltado com um garoto que teve relação com a sua madrasta e ele entrega ele para Satanás. Jesus nos dá permissão para fazer isso? Não. Quem aqui já fez isso? Já ficou bravo no momento que quis fazer isso? Eu fiz. Eu estava todo dia na rua, irmão. Isso sobrecarrega a gente. Satanás não é bobo, ele usa os dedos. E um dia um rapaz me afrontou de novo, me afrontou de novo. Um dia eu falei, 30 dias você desce a sepultura. Eu já era meio Elias, sabe? Falei, saiu de dentro. E o pastor Jadson, amigo meu, falou assim, não deixa sair de dentro, porque se sair de dentro, cumpre. Sabe aquela palavra que você diz da boca para fora, não pega nada, mas quando você fala com o ímpeto de dentro, aí é problema. Então, contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Então, enquanto você ainda está meio que, cara chato, podia ir se lascar todinho, assim discretinho, não dá paz, é só repreender. Mas quando você dá uma sentença com autoridade e sai de dentro, é problema. E eu fiz isso. Por quê? Porque eu estava preocupado, o cara estava me enchendo o saco há muito tempo. Os cuidados da pregação, os cuidados com o mundo. Aí eu falei, o que eu faço agora? Fiz besteira, né? Fui para um monte com o pastor Luiz, com o pastor Antônio, e veio uma palavra de sentença. Eu falei, fui eu, já falei logo, fui eu. Falei, como é que conserta isso, pastor? Ele falou, é fácil. Eu falei, como é que faz? Como é que é o termo jurídico lá? Para você reverter uma sentença? Revogar. Revoga a sentença. Falei, eu não sei como é que faz isso, eu não conhecia termo jurídico nenhum. Eu tinha preso umas vezes, foi para pregar só. Aí ele falou, não, a gente te ajuda. Aí eles me ensinaram, eu revoguei a sentença. Maravilha, irmão, fui para a praça. Você pensa que o moleque desistiu? Aí que ele cuspiu em mim, me chutava, pisou no meu pé. Isso foi umas 4 vezes, irmão. Eu estava pregando com um casal, eu falei, Jesus, eu não aguento mais, agora o senhor dá um jeito aí. Aí eu estava pregando, e o rapaz estava ouvindo a palavra, um casalzinho, ele veio e me encheu o saco de novo. É falso profeta, que é isso, que é, eu estou vivo, que vai também. O cara levantou e falou, você cala a sua boca, eu te arrebento, arranco todos os seus dentes da sua boca. Eu falei, obrigado, Jesus, não precisei falar nada. Fiquei todo feliz. Mas esse cara, Deus está falando comigo, se você abrir a boca de novo, você não vai abrir mais ela hoje não. Falei, obrigado, Jesus. Tudo porque eu fiquei preocupado com o que aquele cara estava falando. Paulo ficou preocupado com a situação da igreja por causa daquele incesto e sentenciou o cara o quê? Entregando ele para Satanás. Fez errado, teve que pedir desculpa. Paulo viu os falsos profetas, os falsos mestres entrando dentro da igreja de Corinto e ele se revolta. Por quê? Porque ele começa a ver que ele perdeu a hegemonia, ele perdeu ali o foco que era ser ele, o líder da igreja. E começaram a entrar os, que ele diz, os supostos apóstolos. E aí ele começa a dizer, vocês estão ensoberbecidos? Vocês deixam que as pessoas vos escravizem? E
começa a dar duro e vai indo, até que ele entra na parte onde o diabo conseguiu trabalhar na vida dele, na ansiedade dele. E ele começa a dar as características do ministério dele, que humilhou, tanto com os falsos apóstolos como com os irmãos. Ele espizinhou os irmãos, porque quando ele dá aquelas características, imagina você como cristão, irmão, ouvindo alguém dizer que já fez tudo aquilo e você nunca fez aquilo. Como é que você se sente? Vermezinho, não é? Eu não sou nada. Ele arrasou com os irmãos. Depois ele teve que pedir desculpa. Me desculpem esse agravo. Então o espinho na carne dele, que Satanás estava conseguindo pôr, era justamente causar nele ansiedade. Os cuidados com a vida, com o mundo, isso destrói a gente e causa doenças. O Senhor Jesus, ele disse assim: não andeis ansiosos por coisa? Por alguma ou nenhuma? O que é nenhuma pra gente? É nada, né? Porque o que você vai acrescentar no curso da sua vida com a sua ansiedade? Um côvado? Aqui, você vai sentir? Nada. O que a minha ansiedade em realizar isso ou fazer aquilo trouxe? Dor de cabeça, desgaste. Queria resolver na marra e nada dava certo. Lembra do chefe 33 lá, o Serginho? Pastor Serginho era ansioso. Ele era vizinho, não sabia? Ele contando da Igreja Batista em São João da Boa Vista. Estou falando isso porque é um bom testemunho dele, tá, irmão? E ele, amigo da gente, tudo, a gente até brinca com ele, que no AFA ele é o chefe 33, ou seja, todo mundo mandava na gente, e a gente trabalhava junto. Uma brincadeira. E ele era líder de jovens de uma igreja grande em São João da Boa Vista. E o pastor era um cara experiente, tranquilo, bem direcionado, já tinha vivido. E ele é aquele moleque ansioso, aquele jovem que está começando no pastorado, sabe? Vai ser levantado, vamos fazer, vai ter que dar, e não sei o que, tem que fazer isso. O pastor, calma. O pastor, ele era aquele, sabe, o passarinho, bip, bip, ligeiro. E o pastor era o passo do boi. Aí ele pegou e falou: esse pastor é muito lento, tem que acelerar, tem que fazer, tem que acontecer. E ele começou a comparar o trabalho dele com o pastor em um ano inteiro, desde janeiro até dezembro. Quando chegou em dezembro, o trabalho do pastor rendeu mais que o dele. E ele estava todo desgastado. E o pastor estava lá do mesmo jeito, cabeça fria, tranquilo. A gente não acrescenta nada com a nossa ansiedade. Eu já quis pregar em lugares que não era para eu pregar. O que isso aconteceu comigo? Fiquei desgastado, frustrado. Quem aqui já quis ir para um lugar que não era para ir? O que acontece com você? Fica triste, não curte, passa raiva. Não é para ir, descansa. Um dia nós estávamos indo na Tarde da Bênção, eu e minha esposa, e ajudávamos o pastor Toninho Mirinho. E eu estava, irmão, todo preocupado, trabalho. E Deus nunca me deixou faltar nada, cara. E eu estava todo preocupado, Jesus, meu trabalho, preciso trabalhar, preciso fazer isso. Aí chegou uma hora que eu estava vendo que eu ia explodir. Falei, quer saber? Fechei a oficina. Que hora que era? 1 da tarde? Era 12. Não, que eu fechei, eu fui dormir. Quer saber? Eu não vou resolver nada, eu vou dormir. Eu subi pro quarto, geralmente eu durmo no sofá quando é de tarde, assim, eu cochilado no sofá, fui pro quarto, até me cobrir, foi pra dormir. Dormi, irmão, gostoso, acordei de noite, aí perdi o sono à noite, fui orar. Mas dormi, esqueci daquilo. No outro dia vamos para a Tarde da Bênção. Quem pregou? O pastor Toninho. Lembra, né? E o pastor Toninho, irmão, esses dias eu estava preocupado. Ele parece que estava contando a minha vida assim, sabe? Aquela coisa aqui. Eu estava todo preocupado com problema com isso, não sei o que, ele teve realmente umas dificuldades, tal. Aí ele disse que quando chegou lá para 1 da tarde, ele falou, não vou resolver nada. Deitou no sofá, foi, dormi, no outro dia estava resolvido. Satanás, o diabo, quando ele tentou Jesus, ele procura nos mínimos detalhes, irmão, as nossas falhas para nos tentar. Para pôr ciúmes, causar contenda, gerar ansiedade. Porque a ansiedade é um negócio sutil, né? Quer ver? Quem aqui essa semana ficou ansioso?
Ninguém vai levantar a mão, irmão. Mas ficou. Ficou. Fica ansioso, é sutil. Vai entrando, quando você percebe, você já está com taquicardia, já está nervoso, já briga em casa. Não é assim? Uma das coisas mais sutis é a tal da ansiedade. E sabe o que eu acho interessante quando Paulo se livra dessa ansiedade, desse espinho? Ele fala assim, tem esses tais apóstolos aí em 1 Coríntios, eu nem sei se são apóstolos. Ele fala assim, não importa. Quem se lembra disso? Quando Paulo está preso, pregando, e os apóstolos que ficaram lá em Coríntios começam a dizer, se ele é tão de Deus assim, por que ele está preso? Não é tudo isso. Outros diziam, ele prega duro para a gente, mas pessoalmente ele é fraco. O diabo provocando. E ele caindo. Mas aí ele chega e diz um negócio interessante. Bom, eles estão falando mal de mim, tentando suscitar mais peso às minhas cadeias. Ou seja, já é pesado você estar preso. Já é ruim você estar numa situação daquela. Aí você ainda tem os irmãos que deviam estar te consolando, dando uma retada em cima. Ele falou, mas não importa se eles são apóstolos ou não são. Deixa que eles preguem. O importante é que Cristo seja pregado. Por humildade ou por vanglória, que me importa. Isso me redundará em salvação. Olha que palavra que eu disse. Vou descansar. Deixa eles. Eles estão pregando. Enquanto eles me provocam, Cristo está sendo anunciado. Porque se não tivesse eu para eles provocarem, eles não iam pregar. Tem pessoas que perturbam a gente, irmão, que tem ciúme e inveja da gente, deixa. Por quê? Porque se ele não tivesse isso, ele não falava de Jesus. Deixa ele falar por inveja, pelo menos ele está falando. Pelo menos ele está fazendo diferente. Mas a causa dele não é boa. Não tem problema. Quem está vendo não sabe disso. Só você que está sendo oprimido sabe. Deixa ele falar. Isso vai redundar em mais salvação para a nossa vida ainda. Olha como é gostoso sair da ansiedade. Um dia eu fiquei muito ansioso, muito preocupado. Eu estava na empresa ainda trabalhando. E as nossas dívidas, o que a gente tinha para pagar era uns 2.800 por mês, né, irmão, naquela época. Isso há 15 anos atrás. E não entrou serviço, irmão. Só entrava serviço rápido e a gente era em 6 funileiros e era um por semana. Eu passei 15 dias, eu dormi na empresa, tiraram até foto tirando sarro. E eu era comissionado. Falei, Jesus, e eu preocupado, 1 dia, 2 dias, 3 dias, cheguei em casa bravo, ainda briga, discute, e não entra serviço, ele reclama e tal, e vai orar, e Deus misericórdia, e não sei o que, um espinhão desse tamanho na cara, espetando. Até que chegou nos últimos dias, eu falei, quer saber? Eu vou descansar. Jesus, resolve essa parada aí que eu não quero mais saber disso. Eu até dormi, irmão. Até dormi na empresa. Eu vou descansar. Zoaram comigo, tiraram foto, me mostraram a foto de eu cochilando lá. Eu falei, não tem problema, eu vou descansar. O diabo tentou de tudo, irmão. Quando faltava uma semana, aconteceu um probleminha dentro da fábrica da GM ali em São Bernardo. Eles não estavam mais fazendo o reparo dos carros que batia lá dentro e levaram tudo na minha semana de serviço rápido. Olha, que coincidência, né? Eu precisava de 2.800, ia sair uns 6.000. Eu fiz a conta tudo, opa, minha comissão vai dar uns 6.000. Você pensa que o diabo fica dormindo? Sabe o que o gerente falou para mim? Ele olhou para mim e falou assim, eu não vou te pagar isso tudo. Porque caiu na minha semana, olha como o diabo é sujo. Jesus me preparou e o diabo lá. Eu falei, peraí, se Jesus já preparou, faz o que você achar melhor, mas seja justo, senão você vai embora por sua causa, tá? Eu falei, isso normal assim, irmão. Ele não me pagou o que eu fiz. Mas eu paguei minhas contas. Ele me pagou um pouco mais da metade desses 6.000 reais. Mas eu paguei minhas contas, fiquei feliz, né? Ainda sobrou uns troquinhos na época, fiquei contente. Aí ele veio falar comigo, que história é essa? Profecia dessas coisas. Eu falei, olha, o que eu falei para você é o seguinte, seja justo. Você não está sendo justo. E quando você não é justo, você sofre consequência. Foi mandado embora por justa causa, porque tinha outros problemas dele. Eu fiquei triste pra caramba.
Eu chorei em casa, fiquei triste, eu gostava do gerente. Aí passou alguns tempos, saí de lá também, todo mundo recebeu, foi maravilhoso, ele eu acho que conseguiu receber alguma coisa. Passado uns tempos trabalhando lá, meu irmão Joaci, ajudando ele a construir. Ele me liga, pô, vem trabalhar comigo aqui na Caltabiano. Falei, eu fiquei tão feliz, falei, graças a Deus, está recolocado tudo, olha, eu sinto muito, estou começando a oficina aqui. Se eu precisar, eu te agradeço, se eu precisar, eu vou sim, tá? Mas hoje eu estou com outro propósito. Muito obrigado por lembrar de mim, agradeci ele tudo, fiquei feliz. O diabo quer pôr preocupação, irmão. A gente se esquece que Jesus prometeu cuidar da gente. Eu andei com o carro com pistão quebrado, anel quebrado, sem bateria. Eu não ligava. Um dia eu saí de casa, o carro pegou, graças a Deus. Peguei o pastor Luiz, estamos indo para o encontro do AFA. E eu lembrei que a bateria não era 100%, né? Parei no pedágio, o carro morreu. O pastor do lado, ele não sabia da minha situação. Falei, Jesus, o senhor não vai deixar eu passar essa vergonha não, né? Dei partida, vrum, voltei. Chegou em casa e pegou mais. Falei, deixa aí. Jesus cuida de tudo na nossa vida. Claro que isso não nos isenta da nossa responsabilidade de sair de manhã, trabalhar, fazer as nossas coisas, mas Ele prometeu. Ele prometeu. Dentro disso que o Abner passou, eu estou fazendo um resumo, que ele tem muito mais conhecimento que a gente. Ele falou de uma coisa que nos livra desse espinho da carne. Guarda essa no teu coração, por favor. Quando Jesus naquela cruz ele morreu, ele nos deu tudo: a vida, a morte, o presente, o futuro, o mundo. Tudo é vosso, voz de Cristo, Cristo de Deus. Tudo Ele nos deu. Como é que eu me aproprio disso? Crendo. É meu. Vai chegar aqui. Quem já viu o testemunho? Lá na Zona Sul, eu não era nem cristão, lá na Casa Branca, lá, como é que chama? Jardim São Luís. Né? Ponto final, me contaram esse testemunho e depois foi um irmão que eu me converti, já nem morava mais lá. Roubaram o carro do rapaz, do meu irmão. Furtaram o carro dele, quando ele chegou, cadê o carro? Satanás, você tem 5 minutos para trazer aqui de volta, eu te sentencio o inferno. Traz meu carro aqui, estou esperando. E ficou. Daqui a pouco o cara, o ladrão, encosta o carro, chorando, pede desculpa e devolve o carro para ele. É só ele que faz isso? Ou eu e você podemos fazer? Fé é exercício, irmão. Nós temos que exercitar a nossa fé. Às vezes Satanás usa pastor de igreja. Ah, você está doente? Toma esse remedinho. Vai no médico. Não, vamos orar porque isso não é seu. Jesus já levou na cruz, vamos repreender. Antigamente era assim. Hoje qualquer coisa, tem o SUS. Vai. Se der sorte de Jesus te curar. Tem um médico que é que nem o Lenilton, né? Que até ressuscitou pessoas lá já. Glória a Deus, mas se você der um azar e for um daqueles médicos que nem era da Rebecca Brown lá nos Estados Unidos, quem já leu o livro Prepare-se para a Guerra? 13. Vai lá, só satanista, cheio de satanista dentro do hospital. O testemunho dela é muito bonito. Se você puder ler da Rebecca Brown, Prepare-se para a Guerra, lê que você vai ver que legal foi a vidinha dela. Ela cristã e o resto tudo capiroto lá tentando atrapalhar. Não é brincadeira, irmão. Então a fé é um exercício. Como é que eu posso rebater esses espinhos? Crendo. E reivindicando. A palavra pedir, no grego, ela está associada a requerer. A partir do momento que Jesus venceu na cruz, Ele nos deu todas as coisas. Ok? Ele nos deu. Ele emprestou? Deu, né? Ele falou que deu, não foi? Paulo disse que Ele deu. Ou nos dará juntamente com Ele, Deus, todas as coisas. Então Ele deu. Então Ele deu. Eu tinha problema com isso quando eu era religioso. É meu, Ele me deu. Eu estou trabalhando numa empresa, eu sou um funcionário, eu preciso de ferramenta. Eu vou lá pedir para o dono? Ou eu vou no almoxerifado e só faço o requerimento? Estou requerendo, ó. Isso, eu preciso disso para trabalhar. Então a palavra pedir no grego é requerer. Por isso que a gente pede, fica pedindo em vez de requerer. Jesus é meu, estou tomando posse, tá? Obrigado por ter me dado. É meu, vai chegar.
Mas aí a gente fica: Senhor, por que o Senhor não me deu? Por que o Senhor não fez por mim? Será que aquele irmão é mais abençoado do que eu? Não, é meu, eu tomo posse. Eu me aproprio do que me foi dado. Eu duvido que o filho de alguém aqui tem filho que até toma o que é do pai quando ele já é velho. Mata o pai para ficar com as coisas achando que é direito dele. E a gente cristão que já tem tudo, nega o que Jesus fez. Ele deu tudo para a gente. Nós somos filhos, se os nossos filhos nós cuidamos. E Paulo vai dizer que são os pais que tesouram para os filhos, não os filhos que tesouram para os pais, no mundo físico. Por que Deus vai negar alguma coisa para a gente? Tudo quanto requererdes em oração, crendo, creia que já é seu. Jesus não fala creia que vai receber, ele fala creia que já é seu. O texto é claro em todas as traduções: creia que já o recebeste, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se vê, e a convicção de que ela vai acontecer. Então eu estou convicto, isso é fé, e eu tenho certeza que vai acontecer. Um dia eu profetizei para uma irmã, uma vizinha nossa, falei: Deus vai abrir 3 portas, escolhe a melhor, tá? Abriu as 3 portas, a escolha é dela. Segunda-feira aconteceu e ela foi dar testemunho no fim de semana na filha do Orlando, lembra? Né? É assim, irmãos, tudo é vosso, agora tem que tomar posse, requerer aquilo que é seu, não com grosseria. Jesus, eu quero, hein? Ou o Senhor me dá? Não. Jesus, obrigado, é meu. Eu tomo posse. Sabe o que acontece? Jesus, ele encontra a fé às vezes no cara lá no tráfico e não encontra na gente. Quando ele olha pra gente, ele olha uma pessoa ansiosa. Eu fiquei ansiosa, minha filha, hoje ela não vai na igreja, fiquei ansioso, né, mano? Não. Vai chegar, profetizei pro genro, aceitou Jesus, falei: vai pregar. A gente tomou um susto. E se vire. Chegou um maluco na igreja, quando era lá embaixo, lá um moreninho, o Fábio não vai lembrar dele, eu não lembro o nome dele. E ele falou: eu profetizo e Deus se vira para cumprir. Eu falei: esse cara é louco. E ele profetizava e Deus fazia, acontecia as coisas. Eu falei: quero ficar louco que nem ele agora. A ansiedade destrói a fé, e a fé destrói a ansiedade. Você sabia disso? Eu estava pregando no trem, e quando perseguiam a gente para querer parar, a polícia vinha encher o saco, a polícia ferroviária, ou vinham os próprios guardinhas lá tentando parar a gente, contra a lei, né, porque a gente tinha direito também, paguei passagem, e o artigo 5º da Constituição me garante até hoje isso, mas a Constituição já não está valendo mais nada hoje. Aí olha que interessante, e os irmãos chegavam, eram perseguidos, falavam: pô, perseguiram a gente, já tá... Deus vai dar vitória, irmão, não é cabeça não. Isso, Deus já deu vitória. Os irmãos olhavam para mim e falavam: ele é doido. Eu estava, irmão, vivendo com aquela coisa do primeiro amor. Eu quero que se dane, que o diabo não faz, não faz. Deus já deu vitória e acabou. Deus já deu vitória. E os irmãos olhavam para mim, daqui a pouco aconteciam as coisas, vinham: rapaz, foi uma bênção, você precisa ver o que Deus fez, contava os testemunhos. Deus já deu vitória, Deus já deu vitória, fica tranquilo. Só que um dia, irmão, o diabo bombardeou tanto, gerando ansiedade, que eu fraquejei dentro da delegacia. E eu fiquei me culpando um tempão pelo trabalho ter acabado, porque eu era o líder. E eu neguei isso. Falando com a escrivã, o delegado, eu falei: tá bom, a gente para. Quando eu falei isso, o diabo riu na cara dela. Eu falei: fiz besteira. Eu fiquei, irmão, mais de 6 meses triste em casa, até que o Espírito Santo me levantou de novo. Foi culpa minha? Foi. Mas isso é causa para eu ficar assim? Não. Se fosse assim, Pedro não teria mais pregado. Negou 3 vezes, deu lugar para Satanás. Quando Jesus vai: eu vou ressuscitar, encontra com ele, tudo, daqui a pouco está pescando de novo. Aí Jesus tem que ir lá: tu me ama, quebra ele 3 vezes. Aí Pedro, ainda teimoso, olha para João cheio de inveja, irmão. O que vai ser desse aí? Não te interessa o que ele vai ser aqui das minhas ovelhas. Jesus perdoa ele, não cobra nada. Jesus conhece a nossa estrutura. A única coisa que Jesus faz é nos fortalecer, ele não nos derruba. A gente deixa o diabo entrar com ansiedade, com preocupação, e a gente acaba caindo de bobeira. Você quer ver como a fé destrói fácil?
a ansiedade, a preocupação? Vocês lembram do centurião romano? O cara era romano, odiado pelos religiosos de Israel, mas era um cara top, firmeza. E ele tinha um servo que ele amava, estava à beira da morte, enfermo. E ele pega um outro servo e diz assim: rapaz, eu estou ouvindo falar desse Jesus, que ele está fazendo milagre, eu creio. Vai lá e chama ele para vir curar o meu servo aqui, porque ele está à beira da morte, está muito doente. Vai lá e pede para Jesus vir. O servo sai correndo, irmão, e vai até onde estava Jesus e fura a multidão e entra lá e diz: Senhor Jesus, o meu Senhor é um centurião romano, e ele está com um servo lá acamado, à beira da morte. Ele disse para o Senhor ir lá e curá-lo. Jesus olhou para ele, falou: como é que é? O meu Senhor tem um servo a quem ele ama, que está à beira da morte. Peraí, o cara tem um servo, naquela situação, naquele contexto, que ele ama e quer que eu vou curar? O cara se preocupou com o servo dele, que naquela época era escravo, não estava nem aí. Diga para ele que eu vou. E o servo voltou todo correndo para avisar o seu senhor, né? Saiu correndo, chegou lá: meu senhor, Jesus falou que está vindo, volta lá, diga para ele que eu não sou digno que ele entre debaixo do meu telhado, e eu não me achei digno de ir ao encontro dele. Pede para ele mandar só uma palavra, e eu sei que o meu servo vai ser curado, porque eu tenho homens. Olha o exemplo que ele usa: eu tenho homens sob meu comando, e digo para um: vai, ele vai, vem, ele vem, faz tal coisa, e ele faz. Eu estou imbuído de autoridade, e o que eu digo ele faz. Então, se ele mandar uma palavra, com a autoridade dele, meu servo vai ser curado. Ele volta correndo e encontra Jesus. Olha, ele falou que não está digno de receber o Senhor, de vir ao seu encontro, nem que o Senhor entre debaixo do telhado dele, mas diz que se o Senhor mandar uma palavra, o servo vai ser curado. A atitude de fé dele fez o quê? Jesus olhou assim: Pedro, Tiago, João, Natanael, André, toda a turma, tá? A turma, né? Nem em todo Israel, em todo, ele está falando de Elias, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de João Batista, de Davi, nem em todo Israel eu encontrei uma fé do tamanho desse camarada. Vai lá, teu servo está curado. Você não pediu para mandar uma palavra? Pode ir que teu servo está curado. Detalhe, a obra da cruz nem estava pronta, tá? Hoje você está debaixo de uma obra completa e perfeita de Cristo, onde já pegamos um estudo com o Abner mostrando que ele passou talvez milhares ou milhões de anos no inferno recebendo o pecado do mundo inteiro. Já foi pago e a gente ainda fica se culpando. Aí o servo volta correndo, quando ele chega em casa o servo já está curado. Que hora que foi? Foi a tal hora que ele está curado. O centurião olha e fala: foi exatamente essa hora que o rapaz levantou, foi a hora que ele mandou a palavra. Glória a Jesus. Só que eu tenho que te dizer uma coisa: a palavra de Cristo já foi mandada para a gente tem que se apropriar pela fé. Sabe quando que o diabo consegue nos fraturar, vamos dizer assim, uma fratura na nossa fé? Quando a gente não crê. Um pastor chegou com um amigão meu, eu dou risada, ele contando, e eu cheio de fé, irmão, cheio de fé, atropelando, na época do trem, atropelando. Aí eu falando de fé, falando de Jesus cura, e curava mesmo, não era milagre, um atrás do outro vagão, dentro do trem, não era na igreja, era dentro do trem, ninguém aconteceu com nada, mas na rua, no trem, na cadeia, meu Deus do céu. E eu falando disso, ele falou: não, irmão, sabe o que é? Pegou alguns textos isolados. Eu estava com o meu pastor e ele ministrou sobre a igreja de Corinto, como é que ela era, e ele fala assim: tem coisa que se Deus não curar, irmão, toma aqui, ele fala: toma aqui essa aspirina, esse Dorflex. O pastor dava um Dorflex para ele quando falhava. Tá bonito na foto esse pastor. Tá bonito na foto, hein? Aí Satanás olha e fala assim: bom, esse aí eu já consegui fraturar a fé dele. Ele causa uma fratura, uma impossibilidade no agir de Deus na nossa vida. Irmão, é um exercício. É um exercício. O Abner falou de um livro de um cara que ressuscitou 100 pessoas. Eu já ouvi várias vezes citar esse rapaz. Só que para ele ressuscitar primeiro, ele orou por 100. Para o primeiro levantar, ele orou: vai levantar. Orava e nada.
vai nada, até que levantou o primeiro, depois virou um negócio absurdo. Tem vários testemunhos disso. Por quê? Porque é um exercício. Quando o diabo fala para você não pode, fala, posso, é meu. Essa semana retrasada, Jeová foi me atacar na praça, me encheu o saco. E graças a Deus eu estou diferente. Podia ter brigado, né? Não é assim que o crente quando é maduro, ele briga, o moleque é assim. Cuspiu na mão, o diabo tira a mão e já vai pra porrada. Falei, não. Aí uma hora eu levei uma Bíblia para o senhor, que ele me pediu, dei para ele, e ele ficou todo feliz e ele estava com outro cara. Eu sou do maligno. Isso é nada, eu tirei sarro. E fui brincando. E ele levantava, mas eu sou presbítero desviado, e ele fingia que estava cantando hino. Daqui a pouco levantava, Jeová tomava ele de novo. Eu falei, pois é, vai ser condenado de bobeira, muito besta. Falava comigo. Até que numa hora, ele não tinha mais o que falar, toda atrapalhada a mente dele, e eu fui querer expulsar o Espírito Santo, não adianta. Aí é diferente. Quando é revelação é diferente, né? Porque se você expulsa, o cara que sai volta com mais 7 depois, o estado dele fica pior. Então eu só amarrei, estiquei o dedo e o cara fechou. Aí o tiozinho ligeiro, eu li. Eu falei, não vou ficar perdendo tempo com ele. Começou a tossir que nem um cachorro velho lá, os demônios saíram, repreendi. Boa. Continuei pregando e ele foi embora. Foi mais um dia querer me perturbar, falei, tá amarrado, agora eu sentencio esse desgraçado ao inferno. Aí já passou direto e foi embora. Queria atrapalhar com as pessoas que eu já tinha pregado, falei, aqui não. O que o inimigo quer, irmão, é trazer esse tipo de espinho. E um dos piores espinhos é gerar preocupação, paralisar a sua fé, te tentar para você fazer uma besteira. Tudo isso é espinho na nossa carne, nos esbofeteia, colocar culpa. Quando o trem falou, você acha que o diabo me atentou por 6 meses colocando culpa em cima de mim? Você acha que acontece o quê? Eu falei, todo dia você lembrar disso por 6 meses, irmão, como é que fica o psicológico da pessoa? Paulo não sentia isso, mas ele sentiu quando ele via a situação que estava a igreja. E ele disse uma coisa que prova qual é a ansiedade dele. E pesa sobre mim o cuidado com todas as igrejas. Quem? Pesa sobre quem? Você acha que Jesus colocou o cuidado da igreja, desse grupo aqui nas minhas costas? Ele não é maluco? A igreja de quem? Quem sustenta ela pela força do seu poder? Por que Paulo estava preocupado com o que estava acontecendo? Olha o que Satanás fez com ele, irmão. Sabe esses pastores que a gente olha, os nossos amados irmãos sofrendo tanto por causa das congregações? Não é assim? Ai meu Deus, eu tenho que estar. Ai meu Deus, eu tenho que ir lá. Ai meu Deus, eu tenho que fazer porque senão não acontece. Ai meu Deus, ele vai gerando. Aí o cara amanhã infarta. Se suicida. Desiste, joga tudo pro alto, começa a dizer que Deus não era com ele. Pode ver, a maioria dos pastores começa a criar congregação aqui, congregação ali, congregação lá, congregação aqui, congregação lá, daqui a pouco ele tem que cuidar desse, aí dá um problema aqui, dá um problema lá, dá um problema lá, o cara vai ficando doido. A igreja é dele? Muito mais fácil dobrar o joelho, fala, Jesus, eu repreendo todos os demônios que estão lutando contra aquelas pessoas em nome de Jesus. Acabou. Para a gente terminar, o pastor Carlos Riba estava ministrando na igreja, aprendi muito com ele era satanista, e ele dá bastante estudo bíblico sobre libertação, e um pastor de uma igreja dentro do Rio Grande do Sul, porque assim, ele não tem aquele monte de congregação, mas ele tem uma igreja em determinado lugar, a pessoa vai, quando o Espírito Santo toca, vai lá ouvir a palavra, e o cara ficou doente. Satanás conseguiu lançar uma seta, deixou o pastor doente. Aí mandaram mensagem para ele orar, né? O pastor ligou para ele, tudo. Falou, você não vai morrer não. Olha a fé do cara. Jesus, ele vai morrer não, porque eu preciso dele no ministério, não tenho outro, vai ficar ele lá. Uma semana o cara estava novinho. Não vai morrer. Satanás, você não vai levar. Eu preciso dele lá na igreja, não tem outra pessoa lá, e vai ficar lá e acabou, e não vai morrer. Não morre. Aqui eu não vou dizer nome, mas ele contou um negócio muito legal. Como gravou lá, posso gravar aqui também. Sabe aquela coisa de campanha de cura nos estádios, né?
E ele tinha lá em Barracão, na cidade dele, uma outra igreja e umas irmãzinhas que iam no culto dele, gostavam muito dele, ele é muito simpático, né? O pastor Carlos Ribeiro é muito simpático. E tinha as velhinhas, tudo com bico de papagaio, irmãos. Sabe? Tudo velhinha mesmo, tudo já meio carcundinha, tudo com biquinho de papagaio. Aí um desses grandes pregadores foi fazer uma campanha no Rio Grande do Sul e eles estavam no Paraná. E as velhinhas falaram: nós vamos alugar uma van, pastor, e nós vamos até lá para ele orar por nós, e nós vamos ser curadas. Umas 15 velhinhas, uma com trauma aqui, trauma ali, trauma lá, dor aqui, dor lá. E o pastor olhou e falou: vocês já pediram para o pastor que vocês oraram por vocês? Não, porque tem que ser lá. É ele, é o pastor. Não é pastor não. Vocês gostam de mim? Sim. Pede para o pastor de vocês orar por vocês. Não adianta não, nós vamos lá, já pagamos a van, tudo tal. Viajar, irmão, tipo 15 horas dentro daquela van. As velhas com bico de papagaio. Chegou mais quebrado do que outra coisa lá. O camarada orou, não aconteceu nada. Aí volta mais 15 horas dentro da van. O bico de papagaio está latejando agora, irmão. Está tudo lascado na vida das velhinhas. Aí passou uns dias, foram lá. E o pastor Carlos Riba, muito simpático, tudo bem, abraça todo mundo, ele é muito carinhoso, não sei se vocês já conheceram ele. Aí ele falou: e aí, minhas irmãs, vocês foram lá? E aí, foram curados? Não foi dessa vez. Mas nós vamos voltar. Aí ele falou: meu Deus, tadinha das irmãs. Irmãs, vocês gostam de mim? Se eu pedir um negócio para vocês, vocês vão fazer? Vamos, pastor. Vocês vão ir para o culto na igreja de vocês. E quando terminar o culto, vocês vão se reunir tudo e vão pedir para o pastor orar por cura para vocês. Todo culto vocês vão fazer isso, antes de vocês viajarem de novo para outra campanha. E elas fizeram. As 15 foi curado. Irmão, não é lugar, não é a pessoa, é a sua fé. É você com Cristo. É ser apropriado que Ele te deu. As velhinhas não credibilizavam, o próprio pastor dela ia fazer o que no Rio Grande do Sul? 15 horas de van para ir, 15 para voltar. Se você não consegue crer naquilo que está ali na sua frente, já foi ministrado, se o pastor ministrava direitinho, o que adianta? Porque se tem uma coisa que a igreja pentecostal e avivada faz, é pregar cura. É assim, não é? Hoje está mais difícil, mas era bastante, era um bombardeio. E sempre funcionou. Eu ainda não ressuscitei um morto. Antes de eu me converter, ressuscitou meu tio. Eu orei por ele. Mas depois que eu me converti, nunca mais. Agora, paralítico já vi andar. Gente rasgar, vomitar, coisa estranha já vi. Um monte de coisa doida. É fé, é crer. Não é esforço físico. Quando Paulo começou a fazer pela sua própria carne, do seu próprio jeito, a obra no braço da carne, na força dele, ele começou a naufragar. Ele perdeu a confiança. Confiar em dizer: Cristo, eu creio, é meu, eu me aproveito. Quantas vezes eu fiz isso lá em casa? Sem serviço, o diabo bagunçando. Vai chegar aqui, em nome de Jesus, solta tudo que é meu, Satanás. Filho de Yahvé do inferno, você e seus anjos, solta tudo e vai chegar aqui. E não parar de trabalhar. Trabalhar até Natal e Ano Novo. Agora, quando você fala: filho, eu não suporto ficar perto de gente que fica só falando esse tipo de coisa, não. Eu estou pavio em tudo. Vida, dor, azar. Eu sabia que não ia dar certo, Lipe. Quem é mais velho que lembra do desenho, né? Tem gente que é assim, irmão. Aí ele não entende por que você está falando ele está falando uma determinada coisa e o cristão de fé sai de perto. Às vezes fica até chateado, mas não é. Não deixa ninguém anular a tua fé. Não deixa ninguém anular o que você crê. Porque do jeito que você crê, Jesus sabe o que acontece. Aí se eu crer errado, vai acontecer errado. Mas acontece, ele prometeu. Quem já viveu isso? Pediu mal e recebeu mal. Ele dá mal, ele te permite. Eu tinha um caderno de oração no trem.
E eu anotava tudo e ia para o monte orar. Está lá em casa até hoje. E o irmão, um dia ele falou para mim, um irmão muito amado da Madureira de Barueri, ele pegou o trem e falou: irmão, ora, eu sei que vocês vão orar, e eu estou orando por vocês. Era uma equipe muito unida, tinha umas 50 pessoas. Vai orar, eu sei que vai acontecer, eu preciso vender minha casa, vamos dar. Eu disse: você orou, irmão? O Espírito Santo me incomodou na hora. Jesus falou para você fazer isso? Faz nada. Não, irmão, anota o meu nome aí que eu vou vender. Não, Jesus não mandou, não vai. Você quer isso mesmo? Quero. Bota aí. Cheguei no monte, fui orar. Um por um. Até o irmão passou aqui, um pastor, me viu sentado, irmão. Porque está todo mundo acostumado, né? É Deus, eu era assim de vez em quando. Mas eu estou sentado e Jesus, olha a situação desse camarada aqui. Olha minha irmã aqui, Jesus. Quando chegou na vez dele, eu falei: Jesus, ele está querendo vender. Eu falei para ele não vender. Mas ele quer, Jesus, fazer o quê? Ele pediu para orar, então prepara o comprador para ele, para que o comprador seja abençoado, que ele receba o dinheiro que ele quer pedir, tudo que ele seja feliz. Ele chegou lá no fim de semana: irmão, consegui, obrigado por ter orado, não sei o que, mudou lá para a zona oeste, lá para o lado de Taipas, para aqueles lados lá, não deu um ano. Perdeu a casa, o dinheiro, aí não conseguia vender o que ele comprou. Ficou encarado, veio pagar aluguel em Barueri de novo. Tem uma coisa chamada discernimento. Eu saí daqui, sem ser cristão, saí daqui, fui embora, fui para o Mirisola, não volto mais. Eu e minha esposa que não gostava daqui, não, passamos muita prova aqui, fomos morar lá no Jardim Vila Formosa, de frente para uma pracinha, a casa era gostosa, uma bênção, teoricamente. Quem falou que consegue pagar? Hã? Para onde será que eu voltei? Não tinha outro lugar para ir, ué. 3 anos minha casa fechada, nunca ninguém mexeu em nada. Quebraram a caixa d'água para pegar água para encher uma laje. Né? Eu ia trocar minha casa no Monza Velho enferrujado. Nem isso Jesus deixou fazer. Sabe por quê? Porque não era para eu ter saído. Você orou? Você ora para fazer o que você vai fazer? Forçar a barra você pode, você vai. Só que lembra disso, tem consequência. Aí depois eu falo: por que Jesus fez? Não, você não queria. Pedi para Jesus: eu quero ter a maior oficina de Cotia. Eu sei administrar. Não. O que vai acontecer? Vai falir. Então primeiro o que eu tenho que fazer? Me preparar para fazer tal coisa. Depois que eu me preparei, eu falei: Jesus, posso ir? O senhor tem algum propósito comigo aqui ou não? Porque a partir do momento que eu me entrego para Ele, Ele faz tudo pela fé, tudo. Eu pedi até para partir daqui já no momento de desespero, bem Paulo, desesperei da própria vida, eu já fiz isso. Eu estava pregando, começou a levantar polícia ferroviária, começa a levantar na cadeia, começa a levantar os irmãos rebeldes, fomos humilhados em Barueri uma vez, né, irmão? Meu Deus do céu, eu venci tanta coisa, só Jesus. Aí eu cheguei um dia, machuco o olho, vou lá para o Hospital das Clínicas, só tinha oftalmo gratuito lá, não tinha dinheiro para pagar. Vou lá para o Hospital das Clínicas, quando eu entro lá, tem que orar por 40 pessoas dentro da sala, negócio doido. Aí uma irmãzinha da congregação, com uma bola assim, ó, como é que chama quando dá trombose, né? Que está com bola de sangue assim, e ela: irmão, esse negócio está doendo. Depois que eu orei por todo mundo, e eu tinha ido para o monte, falei: Jesus, eu não aguento mais, me leva. Orando aqui. Isso foi um dia antes, não suportava mais. O peso da obra está pesando, porque eu estava fazendo pelo Espírito ou com a minha força? Porque quando é com o Espírito, você faz tranquilo, em paz. Eu estava super preocupado. Aí a irmã: irmão, isso aqui está doendo demais. E ontem eu estava orando, eu falei: pronto, lá vem. E eu falei para Jesus: Jesus, eu não aguento mais, me leva. E ele falou para mim: covarde eu não salvo. Isso eu vivi. Depois de ter orado por pessoas com câncer, com um monte de enfermidade, eu vi que Jesus me levou lá.
E para confirmar, eu estava com o olho, irmão. Quem já teve um cisco cravado no olho? Já experimentou isso? É divertido, né? Não é só queimar de sol, é cravar no olho que parece que está cortando toda hora. Eu estava daquele jeito. Quando eu orei por todo mundo, eu fui o último. Quando eu cheguei, coloquei a cabeça no negócio lá no hospital, ele foi olhar, não tem nada. Ele está de brincadeira, não é do seu olho, né? Não estou duvidando do seu profissionalismo, não. Coloca aquele produtinho para ver se é vidro, alguma coisa, porque eu estava trabalhando, não contei para ele. Falei, tá bom, procurou tudo. Falou, sinto muito, mas você não tem nada no seu olho. Virou meu olho do avesso, irmão, ficou vermelho daquele jeito. Tá bom, obrigado, doutor. Aí eu estou saindo, ele falou, quando você sair, bate a porta para mim. Eu falei, tá bom, obrigado, hein? Aí bati a porta, pulou o negócio do meu olho. Acabou o problema. Eu tive que ir lá, né? Covarde não salva, orar por pessoas, para entender que quando você se entregou para Cristo, Ele cuida de você, Ele te dá direção em tudo, não precisa ficar preocupado. Essas coisas a gente passa. A maioria das preocupações que a gente tem são nossas, não de Deus. São nossas. Então vamos tirar essa preocupação. Hoje, o que você tem de preocupação, o que está te incomodando? Vamos terminar aqui? Glória a Deus. Amém?